Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos ensina. Esforça-te, tenha bom ânimo. Aquele que nos ensina, não se turbe o vosso coração. A casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. O bom ânimo daqueles que têm o nome inscrito no livro da vida, a esperança daqueles que permanecem dia após dia com a alma ancorada aonde através daquele que rasgou o véu, e já não falamos e já não escutamos a sua voz por meio de parábolas e enigmas, mas então ouvemos face a face. Rasgou o véu e temos acesso ao pleno, acesso ao sumo sacerdote, aquele que a promessa de Deuteronômio 18:18, suscitarei no meio de vós alguém como vós, o filho do homem. E quem é este filho do homem? Aquele gerado à sombra do Onipotente, concebido pelo Espírito, chamado Filho do Homem, a natureza divina, pois não é homem para que minta, tampouco se arrependa e não cumpra as suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E ele é aquele que nos ensina: aqueles que vos aborrecem serão aborrecidos, confundidos e envergonhados. Nunca vi o justo decepcionado, aquele do qual o Senhor, ali no Monte das Arábias, o ressuscitou. Aquele que já dizia: por que procurais entre os mortos aquele que vive, que reina, que governa, aquele que herdou tudo pela submissão do coração? Pede e te darei, e lhe concedeu o poder, a autoridade, os reinos, os povos, as línguas, as nações, as riquezas, tudo é dele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele, nada do que tem havia sido feito. Aquilo que ele mesmo formou, ele herdou para si, sendo a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. Sim, antes mesmo que a terra era sem forma e vazia, e havia o Espírito pairava sobre as águas e havia trevas na face do abismo. E ele fez separação de luz e trevas, haja luz, e viu que a luz era boa. Contemplamos as obras das mãos daquele do qual é invisível aos olhos, mas tudo é possível àquele que crê. Ele disse a Tomé: por que me viste, crestes? De agora em diante, bem-aventurados os que não viram e creem, farão as mesmas obras maiores, porque eu vou para o Pai, aquele que fez as aparições com o corpo ressurreto há cerca de 40 dias, e disse: não me detenhas, e ascendeu às regiões celestiais. Aquele mesmo aonde na transfiguração, ali levanta a tenda caída de Davi, quando Moisés lhe entrega a lei e Elias lhe entrega os profetas, aonde ali os discípulos não compreendiam o que vinha a ser aquela visão, e dizia: quer que façamos um tabernáculo para nós e para eles? E Jesus disse: basta, porque ali foi levantada a tenda caída de Davi. Ali foi aonde ele mesmo já dizia:
dentro de 3 dias derribarei esse templo e reconstruirei. E aqueles que zombavam dele, que eram carnais, não se compreendia aquilo que era espiritual. Ele estava dizendo que iria derrubar o templo terreno, que eles caçoavam, que levou 46 anos para ser feito. Assim, quando ali os discípulos com ele olhando aquelas construções e maravilhados, ele disse: não ficará pedra sobre pedra, porque todos aqueles que são feitos por mãos humanas, templos por mãos humanas, são destruídos. Tanto a construção, o templo, assim como aquele templo que rejeita ser morada do Espírito Santo, porque são os que justificam a si mesmo e declaram a sua própria benignidade, por rejeitar aquele que podia o justificar, assim como ele dizia daquele que estava ali: graças te dou, Senhor, que não sou como estes pecadores, roubadores, faço meus jejuns, as minhas ofertas, e na verdade havia o publicano que, ainda nem querendo olhar ao alto dos céus, batia no peito e dizia: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, que sou falho e pecador. Na verdade, este foi justificado para casa, porque aquele outro estava justificando a si mesmo, porque ninguém se consegue cumprir o grande mandamento se não for por aquele que cumpriu o elo da perfeição, que cumpriu a lei nos mínimos detalhes. E uma vez que ninguém se consegue ser cumpridor através da lei, a lei é para os pecadores que estão, na verdade, destituídos daquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Mas aquele que alcança a graça pela fé se torna cumpridor, não por si, dom gratuito, para que ninguém, carne nenhuma, se glorie sobre as suas obras. Mas é necessário, para que mantenha a fé, onde a salvação é pela fé, é necessário a fé ser participante do início ao fim, aonde devemos, para manter acesa a fé, é necessário perseverar nas boas obras para que não seja podado por conta da incredulidade, pois elas caminham lado a lado e justamente se aperfeiçoa a fé pelas boas obras que ele produz em nós, aonde devemos ser participantes dia após dia. O confessa de boca publicamente, e na verdade se aperfeiçoa a fé praticando, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. E assim estejais em mais um dia praticando as boas obras em Cristo e aperfeiçoando a vossa fé. Adicionai as virtudes à vossa fé, que provém do nosso Senhor: a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a piedade sempre como fonte de alegria, o amor benigno que tudo sofre, tudo suporta, que não envaidece, não ensoberbece, que age sempre segundo o dom excelente e supremo. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor é como um prato que tine um sino que ecoa. Ainda que pegue tudo que tenha e doe aos pobres, ainda que oferte o próprio coração, o próprio corpo a ser queimado, ainda que tenha fé de transportar os montes, todavia sem amor o Senhor rejeita, porque ainda que tenha os dons irrevogáveis, não se opera da forma correta, uma vez que o Senhor os coloca o véu e estão sobre a lei, que é ira e indignação,
e nada resolve e estão destituídos daquilo que ele é riquíssimo e não divide com os meros mortais, mas um coração contrito e arrependido, do espírito quebrantado, ele divide a honra, a glória e a imortalidade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.